que é Daniel capítulo 10, o versículo 11, apenas uma parte que diz: E me disse, Daniel, homem muito desejado. Tem versões que falam homem muito amado. E eu vou começar a história fazendo uma pergunta. Todo mundo já foi perguntado. Quem sabe ler, já leu, né? O que está escrito aqui mesmo? Vamos falar de novo? Tem aqui um ponto de interrogação, que é uma pergunta. Aí eu pergunto para vocês, você conhece Daniel? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Quem é Daniel? Quem foi Daniel? Muito bem. Mas por que será que Daniel foi jogado na cova dos leões? Quem será que jogou Daniel lá na cova dos leões? Então, vamos lá no princípio. Vamos lá bem lá no início. Quando Daniel tinha aproximadamente 17 ou 18 anos, ele era bem jovem, não é? Judá, que era onde ele vivia, foi sitiado. É um rei com nome bem complicadinho, comprido, ó, Nabucodonosor, era o nome do rei. Será que alguém fala assim, ó, parece um trava-língua, né? Será que alguém consegue falar rápido sem enrolar? Nabucodonosor. Esse rei invadiu Judá e levou alguns jovens cativos lá para a Babilônia. Ele estava procurando jovens para levar para servir lá no palácio, e ele fez uma exigência. Ele queria jovens bonitos, de boa aparência, né, jovens robustos, fortes, bem inteligentes, bem sábios, para poder viver lá no palácio. E Daniel e alguns dos seus amigos foram levados cativos lá para Babilônia. Chegando lá na Babilônia, foi oferecido para eles, falado que eles teriam que se alimentar da mesma comida que o rei se alimentava. Tudo que era servido no palácio, a comida, vinho, era para eles se alimentar também. Todo tipo de alimento que tinha lá, todo tipo de alimento, todo tipo de comida que tinha lá no palácio, eles tinham que se alimentar também. Só que Daniel chamou lá o servo responsável e falou assim, olha, nós não vamos não, porque ele propôs no seu coração não se contaminar. Por que ele não podia comer daquela comida? Uma que era sacrificada aos ídolos, era oferecida aos ídolos ali. E outra que tinha certo tipo de alimento que os judeus não podiam comer. Não fazia parte da dieta alimentar dos judeus, que era proibido por lei ele se alimentar desses alimentos. Aí ele chamou aquele homem e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. E eles tinham que se alimentar durante 3 anos, hein? Para ir para a presença do rei. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu, né, e os meus amigos, nós vamos comer apenas legumes e vamos beber água. Só isso. Aí o homem falou, nossa, mas eu não posso fazer isso, porque o rei vai me matar. Porque quando ele vier ver vocês e ver os outros moços, que os outros moços vão estar forte, bem corado, e vocês se alimentando só de legumes e de água, vocês vão ficar fraquinho, fraquinho, fraquinho. Não é? Não é assim? Tem gente, eu sei de criança que não gosta de comer. Eu sei de criança que não gosta de se alimentar de jeito nenhum, que é um trabalho, não é, mães? Dá o maior trabalho, não é? Aí fica fraquinho, 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 fraquinho. Aí ele falou, mas eu não posso, Daniel, porque vai acontecer desse jeito, aí o rei vai me matar, vai acabar com a minha vida. Ele falou, vamos fazer um teste de 10 dias. Durante 10 dias, nós vamos comer apenas o que mesmo que ele falou, Daniel falou que queria comer? Legumes e água. E beber água. Durante 10, quantos dias? 10 dias.
E aconteceu que no fim desses 10 dias, foram ver. E não é que Daniel e os seus amigos estavam mais fortes, mais bonitos, mais corados, mais robustos que os outros jovens que estavam comendo a comida de quem? Do rei. É a mesma comida que o rei. E Daniel foi passando o tempo, e ele foi, então, né, chegou o tempo que ele foi escolhido. O rei tinha levado eles, porque ele queria uns jovens sábios. E Daniel começou a se destacar dentre os demais. A sabedoria de Daniel. Todos eram sábios, só que Daniel estava se destacando mais que os outros jovens. E com isso, né, Daniel aconteceu um fato. O rei teve um sonho. O rei sonhou. Só que o rei esqueceu que ele sonhou. E ele queria que os sábios descobrissem que ele tinha sonhado e ainda interpretassem. Olha para você ver. O rei esqueceu e queria que os outros soubessem o que ele tinha sonhado e ainda interpretassem o que ele tinha sonhado. E o rei mandou chamar todos os sábios, todos os adivinhos que tinham lá no reino dele. E nada. Falou, Senhor, mas como, né, rei, que nós vamos, né, descobrir se nem o Senhor lembra que o Senhor sonhou, e como que nós vamos saber? Aí ele ordenou que matassem todos os sábios, todos os adivinhos, todos os magos, todos que tinham lá no reino dele, que era para matar tudo. Quando Daniel soube dessa sentença, ele chamou Arioque e falou assim, olha, faz o seguinte, me dá uns dias que eu vou orar. Eu vou orar ao meu Deus, e depois Deus vai me mostrar. E não é que ele orou, e Deus mostrou para ele o sonho, e ainda a interpretação daquele sonho que o rei havia sonhado. E Daniel falou, olha, pode poupar todo mundo, não precisa matar ninguém, porque Deus já me deu o sonho e já me deu a interpretação. Então Daniel falou tudo aquilo que o rei havia sonhado, interpretado o que o rei havia sonhado, então foram poupados todos. E com isso, a fama de Daniel foi só aumentando, foi crescendo. E Daniel foi posto por governador, ali na Babilônia. E ele foi sempre cada vez mais se destacando cada vez mais. Não é? E quando uma pessoa se destaca, quando a pessoa brilha mais, se destaca, faz mais coisas. Ah, mas o fulano está todo dia na igreja, está ajudando, está fazendo aquilo. E aquela pessoa que não faz nada, começa a jogar pedra, começa a falar, não é? E Daniel começou a se destacar. Aí vieram os quem sabe terminar a palavra? Invejosos, isso aí. Vieram os invejosos. A inveja é uma coisa terrível. Ela acaba com tudo ao seu redor. E aqueles invejosos começaram a querer destruir Daniel, acabar com a vida de Daniel. É porque eles estavam com muita inveja, com muita raiva de Daniel. Como ele estava se destacando, como que o rei estava colocando ele, que o rei colocou ele como governador, então aquilo lá causou muita inveja. E eles começaram a procurar alguma coisa para poder incriminar Daniel, acusar Daniel. Aí procurou aqui, procurou ali, procurou aqui, procurou aqui. Será que eles encontraram? Não encontraram nada para acusar Daniel. Aí eles falaram assim, olha, nós vamos pegar Daniel naquilo que ele mais gosta, servir ao Deus dele. E eu vou parar aqui um pouquinho, abrir um parêntese. Tem um corinho que eu quero que vocês aprendam. São 2 frases, repete as frases. Que fala assim, está na hora da oração. Fala comigo. Então, repete. Ela é a chave que resolve qualquer situação.
Então vamos de novo. Está na hora da oração? Está na hora da oração. Ela é a chave que resolve qualquer situação. Então agora mesmo nós vamos cantar isso aí, tá? Aí, o que eles descobriram? Aí eles foram até o rei. Aqueles invejosos foram até o rei e fez com que o rei escrevesse ali um edito. Falando, olha, rei, faz o seguinte. Escreve um edito dizendo que durante 30 dias, ninguém pode orar a nenhum Deus, nem a um homem. Que se fizer isso, vai ser jogado na cova dos leões. Aí, eles começaram, o Daniel ficou sabendo daquilo. Quando o Daniel soube disso, Daniel foi fazer o quê? Então, vamos lá. O que era para a gente cantar? Vamos lá, 1, 2, 3. Tá na hora da oração. Tá na hora da oração. Ela é a chave que resolve qualquer situação. Ela é a chave que resolve qualquer situação. Daniel foi orar. E sabe quantas vezes Daniel orava por dia? Quem sabe falar? Quantas vezes? Quantas vezes? Vamos ver. Hã? Fala isso, Samara, de novo. 3 vezes ao dia Daniel orava. E a Samara é aluna da escola dominical aí, ó. Não falta, né, Samara? Por isso, né? 3 vezes ao dia Daniel orava ao Senhor. E aqueles homens, quando eles viram, ficaram ali, continuaram ali, ó. Assim no Daniel, ó. Para ver se Daniel fazia alguma coisa errada. Todo dia, toda hora, ó. E eles viram Daniel orando. O que eles foram fazer? Além de invejosos, eles eram fofoqueiros. Coisa feia, né? Fofoca, não é? Também? Tudo feio. Inveja, fofoca, tudo feio, tudo horroroso. Deus não gosta disso. Foram lá e falou assim, ó rei, o Daniel está lá orando para o Deus dele. O senhor não falou, não lançou um edito que quem orasse não ia ser jogado na cova dos leões? O rei muito entristeceu, porque ele amava Daniel. E não era o Nabucodonosor mais não, era outro rei. Era o rei Dario, já tinha trocado de rei. Ele gostava muito de Daniel. Ele ficou triste, mas a palavra do rei não podia voltar atrás. Uma vez que o rei falou, tinha que se cumprir. Pegaram Daniel, e não é que Daniel foi lançado, aonde? Na cova dos leões. E o rei, olha interessante como que é. O rei, ele não servia a Deus, de Daniel. Mas naquele momento de angústia, ele se lembrou do Deus de Daniel, do Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos. Então não vamos deixar para a gente lembrar de Deus só na hora que a gente, do aperto, não. Vamos orar, vamos buscar o Senhor em todo o tempo, enquanto há tempo. E naquele momento eles pegaram Daniel e lançaram Daniel ali. E o rei começou a orar. Falou, Deus de Daniel, o Senhor é poderoso para livrar Daniel dos leões. E durante a noite o rei não dormiu. Ele foi lá para o palácio, mas ele não conseguiu dormir. Ele não queria que tocasse instrumento nenhum e ficou acordado. Jejuou, não quis comer nada. Quando foi, crianças, no outro dia, bem cedinho, o rei chegou lá perto, porque colocaram uma pedra. Chegou bem perto daquela pedra e chamou, ô Daniel. Daniel respondeu, ô rei, vive para sempre. Aí Daniel disse, olha, Deus fechou a boca dos leões. E Daniel, olha lá, Daniel no meio dos leões. Daniel sem nenhum arranhão. Daniel sem nada, sem nenhum ferimento. Sem nada, nada aconteceu a Daniel. Porque Deus fechou a boca dos leões naquele dia. E o que o rei fez? Sabe aqueles homens? Eu não falei que inveja, fofoca é uma coisa terrível, acaba com tudo em volta? Não falei isso? Sabe aqueles homens que foram lá, os invejosos foram falar de Daniel? Sabe o que aconteceu com eles, gente? Sabe o que aconteceu?
pegaram aqueles homens, as suas esposas, os seus filhos, e lançaram aonde? Na cova dos leões. Só que dessa vez, os leões não foram bonzinhos, não, porque Deus não estava ali com eles. Sabe o que aconteceu? Antes deles chegar lá, quando eles estavam lançando, eles estavam no ar, os leões, ó, abocanhou todos, comeu todos, despedaçou, acabou com todos eles. E Deus deu o quê? Livramento para Daniel. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que nós servimos. Então, vocês ficaram conhecendo Daniel? Vocês ficaram conhecendo por que Daniel foi parar lá na cova dos leões? Aprenderam por quê? Por que Daniel? Isso só acontece para quem tem fé em Cristo. Servia a Deus, por isso que ele foi lançado lá. O Lucas também é aluno da escola dominical firme, né, Lucas? Desde pequeno. Você ia perguntar alguma coisa, Lucas? Você ia fazer uma pergunta? Ah, tá certo. Então, gente, nós hoje... Quem conheceu Daniel? Quem conheceu Daniel hoje? Quem ficou conhecendo Daniel? Quem ficou conhecendo o Deus de Daniel? Que é o Deus Todo-Poderoso. Mais importante do que conhecer Daniel é conhecer o Deus a quem Daniel servia. Que esse é o Deus verdadeiro. É o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que mata, é o Deus que fere, é o Deus que sara, tá? É o Deus que liberta, que livra. Isso aí, Lucas, Deus de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, certo? E, para encerrar, eu gostaria de convidar quem não é aluno de escola dominical, vocês viram ali a Samara respondendo, o Lucas, que eles estão aqui todos os domingos na escola dominical, por isso que eles aprenderam, né? Eles aprendem. Então, quero convidar vocês todo domingo, às 8h45 da manhã. Tem a escola, o quê? Bíblica dominical. Então, quem não vem, criança é só criança não, viu? Adultos, jovens, adolescentes, tem para todas as idades. Vocês estão convidados a vir aqui e aprender a mais sobre esse Deus de Daniel. Amém? Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, irmãos. Todo mundo aprendeu sobre Daniel, amém? Amém?